Olá, meus amores! Bom, então vamos lá. Esse é o nosso último vídeo sobre a revisão da argumentação, e aí esse vídeo ele apresenta pra gente a estrutura do texto argumentativo, né? Então vamos relembrar um pouquinho, né? Quando a gente falou sobre argumentação, eu disse assim para vocês: o primeiro passo de uma argumentação, ele é a invenção, é quando a gente pensa os nossos argumentos. E aí a gente teve um vídeo para falar sobre a questão motivadora, né? Aquilo que dá o começo do seu texto e um outro vídeo para falar quais são os argumentos disponíveis. Agora a gente vai para disposição, que a gente vai dispor, a gente vai ordenar esses argumentos. Então, o que a gente vai ver agora? Qual é a estrutura do texto argumentativo, que é o texto argumentativo que vocês fazem, tanto para a minha atividade em aula, né, como professora de técnicas de redação, mas também que você pode fazer quando você for fazer um vestibulinho, for fazer o Enem, é essa estrutura básica do texto, tá? Então, a gente vai ver como é que a gente organiza os nossos argumentos. Então, quando você for começar a pensar na estrutura do seu texto, você já tem que ter seus argumentos separados, beleza? Ele já tem que estar lá com você. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar da estrutura do parágrafo. Porque um texto argumentativo, ele tem 4 parágrafos. Só que a estrutura interna de um parágrafo, como um parágrafo funciona, ele é igual para todos os textos. Então, como é que funciona um parágrafo, né? Normalmente, um parágrafo tem 3 pontos finais. Então, você precisa colocar no seu parágrafo a ideia central, a explicação dessa ideia central e fazer um comentário. Então, ideia central, explicação, comenta. O que isso significa? Você vai afirmar algo para o seu leitor, você vai explicar a sua afirmação e aí você vai fazer um comentário que normalmente tem o seu ponto de vista. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse parágrafo, né? Esse é o primeiro parágrafo de um texto chamado Torcida Única é Hora de Repensar, que fala sobre a torcida única pessoa, né, gente, que não conhece futebol. Ele fala um pouquinho da torcida única nos estádios, né? Então, nesse parágrafo, a gente tem o seguinte: com o começo do Campeonato Paulista 2020, é a hora para encorajar o debate sobre a política de torcida única nos estádios. A postura de permitir apenas uma das torcidas nos estádios é sustentada pelo Ministério Público, tem apoio da Polícia Militar e das autoridades de segurança pública. Essa decisão, ao impedir a convivência entre torcedores de agremiações diferentes, cultiva e favorece a intolerância. Então, a gente tem aqui nesse texto 3 períodos, né? Então, o primeiro período vai até aqui, depois a gente tem um segundo período que vai até aqui e um terceiro. Então, vamos ver se ele cumpre aquilo que eu falei, né? Se ele dá a ideia central, a explicação e o comentário. Então, olha aqui, eu dividi o texto em 3, né? Nos 3 períodos. Qual é a ideia central desse parágrafo? Com o começo do Campeonato Paulista 2020, é a hora de encorajar o debate sobre a política de torcida única nos estádios. Então, ele está dando aqui, essa é a afirmação dele. Qual é o objetivo desse parágrafo? Bom, esse parágrafo vai discutir a política de torcida única nos estádios. Por que ele vai fazer isso, né? Qual é a explicação disso? A postura de permitir apenas uma das torcidas nos estádios é sustentada pelo Ministério Público, tem apoio da Polícia Militar e das autoridades de segurança pública. Tá vendo como aqui ele já traz para a gente um fato? Então, ele está trazendo para você quem apoia essa ideia. Então, ele está explicando por que essa ideia se mantém. Porque ela é apoiada pelo Ministério Público, a Polícia Militar e as autoridades de segurança. E qual é o comentário pessoal? E é nessa parte do comentário do parágrafo que a gente coloca a nossa opinião. Essa decisão, ao impedir a convivência entre torcedores de agremiações de times diferentes, cultiva e favorece a intolerância. Então, ele deu a ideia central, ele explicou por que ela acontece e ele está fazendo um comentário falando qual é a opinião dele. A gente não vai ler esse texto inteiro, mas a gente já sabe que esse texto é contra a ideia da torcida única. Tudo bem? Então, todo parágrafo que a gente for fazer, ele precisa ter essa estrutura dentro dele. Ideia central, explicação, seu comentário sobre isso. Muito bem. Então, eu já sei que na hora que eu faço um parágrafo, eu tenho que ter essa lógica. Ideia central, explicação, comentário sobre isso. Mas como esse parágrafo entra no texto argumentativo? Bom,
Lembrando, né, a gente está fazendo uma dissertação escolar, então texto argumentativo escolar. Então ele vai ter 4 parágrafos. Parágrafo. Por que esse parágrafo está aí? A introdução, ela serve para a gente puxar o leitor para dentro do texto. Então pensa assim, ó, o leitor está lá cuidando da vida dele, fazendo as coisas dele, de repente chega no seu texto. A sua introdução precisa atrair a atenção desse leitor. Para isso, você tem que obrigatoriamente apresentar 2 coisas: o tema sobre o que você vai falar e qual é a sua opinião, a sua tese, tá? Então, você vai, né? Lembra que eu falei? Ideia central, explicação, seu comentário. Então, a ideia central e a explicação vão estar ao redor do tema. E o comentário no final vai ser a sua tese, a sua opinião, né? Então, vamos lá, ó. Qual é a ideia, né, de um parágrafo de introdução? Ideia central, explicação da ideia central e a tese, o seu ponto de vista. E qual é o objetivo desse parágrafo? Atrair a atenção do leitor. Você tem um parágrafo para conquistar o seu leitor. Então, por exemplo, se você quer fazer algo, mas quer começar com uma história, com lembra aquela ilustração hipotética, esse é o momento para fazê-la, tá? Então, vamos dar uma olhada. A gente vai ler aqui é uma redação que foi nota 1000 no Enem, então eu vou mostrar para vocês como ela faz isso em todo momento, tá? É comum vermos comerciais direcionados ao público infantil. Esse é meu tema. É disso que eu tô falando, tá? Então, veja, fez um período só, um ponto final só, e eu já falei meu tema. Eu vou falar de comerciais direcionados ao público infantil. Com a existência de personagens famosos, músicas para crianças e parques temáticos, a indústria de produtos destinados a essa faixa etária cresce de forma nunca antes vista. Eu acabei de explicar por que a gente tem comercial infantil. O que é, né, um comercial direcionado ao público infantil? Então, é um comercial que atende essa faixa etária, né? No entanto, ó, como ele coloca aqui, né, uma conjunção, no entanto, tendo em vista a idade desse público, é claro que as crianças não estão preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam. Olha aqui o ponto de vista dele, a tese dele. É claro que as crianças não estão preparadas para o bombardeio de consumo que as propagandas veiculam. Eu não preciso ler o resto do texto para saber que esse texto vai ser contra a publicidade infantil. Então, é importante que o seu leitor já saiba a sua opinião no primeiro parágrafo, gente. Primeiro parágrafo já tem que ter a sua opinião, ok? E no desenvolvimento? Bom, então eu fiz a introdução, eu puxei o meu leitor para dentro do texto, eu falei sobre o que precisa entrar aqui no meu texto. Agora, a gente vai no desenvolvimento apresentar os nossos argumentos. Os argumentos, lembram, são as evidências, é aquilo que prova o meu ponto de vista. Todo parágrafo de desenvolvimento, ele vem nessa estrutura clássica: ideia central, explicação e comentário. E qual é o objetivo desse parágrafo? Agora o meu objetivo é persuadir o meu leitor. Eu quero que o meu leitor concorde comigo. E como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer a partir da minha explicação, que vai ser baseada em um argumento, e do meu comentário, que vai sempre reforçar para o meu leitor a minha opinião sobre aquele assunto. Do mesmo texto, né? Vamos ver o segundo parágrafo daquele mesmo texto, sobre publicidade infantil. Há quem duvide da capacidade de convencimento dos meios de comunicação, mas tais artifícios já foram responsáveis por mudar o curso da história. Então veja, aqui ele está apresentando uma ideia para o leitor, que os meios de comunicação conseguem mudar a história do mundo. Ele fez a ideia central dele. Agora ele vai me explicar isso. E como ele vai explicar? Ah, eu acho que é assim. Não, ele vai me dar um argumento. A imprensa, no século XVIII, disseminou as ideias iluministas e foi uma das causas da queda do absolutismo. Me provou com um argumento de fato. Então ele fala assim, ó, você quer ver como os meios de comunicação mudam a história? Ó, mudou aqui na Revolução Francesa. Não é preciso ir tão longe. Então, ele vai me dar mais um argumento. No Brasil redemocratizado, as propagandas políticas e os debates eleitorais são capazes de definir o resultado das eleições. Me deu outro argumento. Então, ele está me dando 2 argumentos de fato que comprovam essa ideia central aqui dele, ó, de que os meios de comunicação
podem mudar a história. O que ele precisa agora, né? Estou supondo que o autor é um menino, tá? Ele precisa agora amarrar isso com aquela ideia dele de que a propaganda não é boa para as crianças. Aqui nesse parágrafo não cabe ele falar das crianças, mas cabe ele falar da propaganda. É impossível, então, negar o impacto provocado por um anúncio ou uma boa retórica bem estruturada. Então, veja, ele te provou no parágrafo de desenvolvimento que uma boa propaganda consegue persuadir as pessoas que a leem. E agora, o que ele vai fazer no segundo parágrafo? Bom, se o texto dele é sobre publicidade infantil, aqui ele falou de publicidade. O próximo parágrafo dele vai ter que falar sobre crianças, e fala mesmo, tá? Eu não vou apresentar para vocês, mas o próximo parágrafo dele fala como as crianças, isso daqui que ele falou, né? Sobre a idade, fala que as crianças não estão maduras o suficiente para entender o que é propaganda e o que não é. Então, esse parágrafo de desenvolvimento, vocês vão repetir ele 2 vezes, com argumentos diferentes, óbvio. E aí, por fim, o último parágrafo é a nossa conclusão. A conclusão, ela tem como objetivo fechar o texto, né? Ela vai encerrar a sua ideia. Bom, normalmente, gente, a conclusão ela apresenta ou todos esses 3 conteúdos ou 2 deles, aí é uma escolha de vocês, tá? Ela reafirma a tese do autor, ela faz um resumo das ideias principais e muitas vezes ela faz uma sugestão relativa ao tema. Para quem for, por exemplo, prestar o Enem no primeiro ano do ensino médio para treinar, o Enem ele é obrigatório esse terceiro ponto, sugerir uma mudança sobre o tema. Então, como é que ela precisa vir, né? Então, ela precisa ter ideia central, que normalmente é a reafirmação da sua tese, essa é a sua ideia central. A explicação, que normalmente é um resumo da tua linha argumentativa. E aí, uma frase de encerramento, que pode ser uma sugestão do tema. Qual é o objetivo do parágrafo de conclusão? Então, ó, a introdução trouxe o leitor para o texto. Os parágrafos de desenvolvimento persuadiram o leitor do meu ponto de vista. E a conclusão, ela lembra o leitor do objetivo do texto. Tipo, agora que você está convencido, vamos voltar para aquilo que eu estou tentando martelar na sua cabeça. Vamos ver. A publicidade infantil não deve obter vantagem abusiva da ingenuidade do seu público. Veja, ele já falou isso na introdução. Ele está falando a mesma informação com outras palavras. Por quê? Porque ele está fazendo esse primeiro passo aqui, né? Ele está reafirmando a tese dele. Provada a influência da propaganda, é preciso ampliar a legislação atual a fim de limitar, como já acontece em países como Canadá e Noruega, a propaganda para esse público. Então ele está retomando. Lembra, ele falou do iluminismo, ele está retomando. Eu já provei que a propaganda é algo importante. E aqui ele já deu uma sugestão, né? E agora ele vai fechar com uma frase de efeito. Só assim construiremos um sistema que, ao mesmo tempo, consiga vender seus produtos sem obter vantagem abusiva da ingenuidade infantil. Então, por que eu preciso ter essa frase de encerramento, né? A frase de encerramento, ela dá para gente, é como se o leitor do texto saísse numa nota alta, né? Tipo, ai, nossa, olha, muito bom esse autor aqui, olha como ele encerrou o texto, né? Essa é a ideia. Então, vamos fazer um resumo do que eu disse nesse vídeo? Então, a dissertação se organiza em 3 partes, né? A introdução expõe o tema, os motivos por que você está escrevendo sobre isso e a ideia central do texto, a sua tese, a sua opinião. O desenvolvimento apresenta as explicações da ideia, da sua opinião, da sua ideia central e os argumentos que comprovam essa ideia. E, por fim, a conclusão fecha o texto, retomando a ideia central e resumindo o raciocínio. Eu falei para vocês lá na argumentação que eu tinha 3 partes, né? Então vamos lá. A gente pensou os argumentos na invenção, depois na disposição, a gente pensou isso aqui, essa estrutura, qual é a ordem que eu vou colocar esses argumentos, e a terceira é a elocução, quando a gente para e pensa como está a minha linguagem, o meu uso da língua portuguesa. E aí ela precisa ser clara e objetiva, igual esse PowerPoint, claro e objetivo. Tem emoção nesse PowerPoint? Tem eu emocionada, tentando te convencer pelo amor, pela dor, pela cólera, pelo ódio. Não tem nada disso, zero. Então não pode ter emoção no seu texto.
E a segunda coisa que eu tenho para falar para vocês, sempre na terceira pessoa. Nunca eu. Não sou eu acho que. Não. A sociedade, tudo bem? Nossa sociedade, sei lá, a ideia do mundo contemporâneo. Divirtam-se. Mas não pode ter a primeira pessoa, não pode ter o eu. Beleza? É isso, meus amores. Então, eu espero que esses vídeos tenham ajudado vocês a retomar um pouquinho, né, a ideia da dissertação, da argumentação. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamem para que eu possa ajudar vocês. Não sei o que aconteceu aqui na minha chamada. Perdi. Acho que eu caí do Meet gravando o vídeo. Muito bem, amores. Qualquer coisa me chamem para eu tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima aula, gatinhas.